No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo tabernacular. A partir de agora entra no ar programa A Revelação de Jesus Cristo, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo da Nova Aliança com o pastor Aristides Furmanski. Agora aqui na número 1 do povo cristão. Estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim.
Estamos apresentando o programa A Revelação de Jesus Cristo, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo da Nova Aliança, com o pastor Aristides Furmanski. Bom dia, ouvintes da Rádio Vertical 97.7. Estamos mais uma vez aqui presente. Eu, pastor Aristides, irmão Carlinhos, irmão Zaca, para trazer a cada vida necessitada a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Essa é a única forma de encontrarmos graça diante dele. É através da sua santa e poderosa palavra. A você que está nos ouvindo, se houver alguma necessidade, estamos aqui à sua disposição. Interaja, mande pedidos de oração e nós estaremos orando por você, viu? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Também nós temos os nossos cultos realizados ali na rua Valdir Jerônimo, sem número, Mina União, Criciúma, na frente do Horto Florestal, aos sábados e domingos a partir das 18h30. Também na rua José da Silva, 278, Ouro Negro, Forquilinha, nas terças-feiras, a partir das 19h30. Faça-nos uma visita e venha participar. A partir de agora estaremos ouvindo hinos com o irmão Carlinhos e o irmão Zacarias, viu? Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver, longe das trevas e pecados, traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. O infinito já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E mesmo assim, minha oração chega ao seu trono, a resposta é um sono, durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque Senhora marcada, Jesus para pra me ouvir. E ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei, eu vencerei.
Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como a nuvem espera pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, quão maravilhoso é louvar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. A partir desse momento estaremos ouvindo a preciosa palavra do Senhor Jesus ministrada pelo pastor Aristide Furmanski. Louvado seja o glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo reine em cada coração que está nos ouvindo nesta tarde. Que o Espírito Santo possa ir de encontro a cada necessidade e que cada um possa abrir o seu coração, porque tudo que nós necessitamos e precisamos, tudo isso a palavra tem um recurso, o suprimento necessário para cada necessidade, para cada área da vida. E que você possa dar uma atenção completa à palavra do Senhor, pois esta é a maior necessidade na face da terra. Vivemos, como sempre falamos, tempos sombrios, dias tenebrosos. Estamos vivendo uma fase final, onde os decretos de Deus estão tendo o seu cumprimento e onde a palavra de Deus está em sua plena ação no poder do Espírito Santo. Você que tem uma Bíblia no seu lar, poderia abrir comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos ler esse texto sagrado maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. 2 vezes o texto sagrado aponta Jesus como sendo gerado pelo Espírito Santo. Verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Acrescenta, Pai, tua bênção preciosa, a leitura de tua santa palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel em cumprir com todas as suas palavras de promessa, não importa o tempo, não importa as circunstâncias ou os acontecimentos que estejam passando debaixo deste céu, deste lado da eternidade. Porém, a palavra de Deus, ela sempre prevalecerá. Não importa o tipo de império que vai suceder um após outro. Não importa o tipo de governo. Não importa o tipo de sistema religioso. Não importa como a massa humana se encontra neste tempo. Porém, Deus é fiel em cumprir com a sua santa palavra. O profeta desta era diz que toda a palavra que saiu da boca de Deus terá que ter o seu cumprimento. E quando Deus vai dar o seu cumprimento, sempre há reações no mundo espiritual, porque a palavra é espiritual. A palavra carrega consigo um poder criativo, um poder transformador, um poder que traz acontecimentos. E muitas vezes, na maioria das vezes, mal interpretado. As pessoas nem sempre vão entender um verdadeiro cumprimento de uma profecia bíblica. Aquele acontecimento choca com o sistema religioso que está em vigor na época. Porém, a palavra é eterna. O sistema dos homens são temporários. E quando vemos Deus cumprir sua palavra, tudo o que ele falou para Abraão, Isaque e Jacó, de que faria um povo herdeiro, de que faria um povo especial, de que teria um povo eletivo, um povo da promessa, que seria os filhos de Israel, Deus cumpriu com sua promessa. Deus cumpriu quando enviou também para Moisés como um mensageiro, como um profeta, libertador dos filhos de Israel em cativeiro. Deus estava tendo o seu cumprimento. E todo cumprimento, primeiramente, é um choque espiritual. Depois choca as autoridades religiosas, as autoridades políticas. Choca, vai dar um abalo, vai dar um reboliço. Porém, Deus sempre, no meio de toda essa massa humana, Ele tem aqueles e aquelas que estarão atentos à voz de Deus. Eles possuirão uma percepção profética para a hora que estão vivendo. Eles captarão aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Tudo que Deus falou, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre trará ao fato de um acontecimento real. Hoje vemos as pessoas alienadas da palavra de Deus, alienadas do próprio Deus. A Bíblia se tornou às vezes um mero livro de estudos teológicos, para fins próprios, para interpretação própria. Porém, Deus é o seu próprio intérprete. Deus fala e acontece. Deus é que dá a interpretação da sua palavra.
E ao mesmo tempo ele revela aquela sua palavra que ele interpretou pelo seu Santo Espírito. E Deus sempre segue esta linha, este princípio de como fazer-se conhecido entre as nações, entre os povos e até entre os indivíduos. Desculpem. O poder da palavra carrega consigo essa essência de um poder criativo. E você que estava em Cristo, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, elegido neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Nós já estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem que tenha uma fundação. E tudo em sua mente infinita é perfeita, é gloriosa. Seus pensamentos não são os nossos, estão acima, bem como seus caminhos não são os nossos, estão mais elevados. Agora, a mente finita, ela nunca vai compreender a mente infinita de Deus, a não ser aquilo que Ele revela pelo seu Espírito Santo. Nós encontramos nesse relato que Deus, que está escrito aqui no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, o próprio José não entendeu o cumprimento da palavra, mesmo tendo aquelas profecias bíblicas de que uma virgem conceberia e dará-lhes um filho. Ele passou por alto. Ele quis deixar Maria de forma secreta, ele não quis infamá-la porque era justo. Ele só não estava entendendo o que estava acontecendo. E muitas vezes, quando Deus dá a sua palavra, revela a sua palavra, um evento vai tomar o seu lugar, um evento profético, as pessoas não vão entender. Elas não terão uma compreensão natural daquilo que é espiritual, daquilo que é profético. É necessário o Espírito Santo dar a revelação daquele fato, daquele acontecimento. Senão eles estarão saindo daquele propósito. Sempre será assim, meus amados ouvintes. O próprio José passou por alto. Ele não percebeu que Deus estava cumprindo com a palavra. Se tão somente José pudesse tomar as profecias relacionada ao Messias, isso não teria acontecido. Mas Deus vela por sua palavra. Deus manifestou-se a José também. E o nosso texto diz que antes de se ajuntarem, de levar para o seu lar como mulher, já estava no ventre de Maria a semente do justo, a semente real, o Messias, a semente da mulher. Veja, porque Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o verso 20, a parte C diz, para não deixar Maria, receba a Maria tua mulher, porque nela está gerado, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo é o Pai de Jesus. Jesus é filho de Deus porque foi gerado pelo Espírito Santo. Viu? Jesus não tem dois pais. O Pai é um e o Espírito Santo é outro. Jesus chamava, orava ao Pai. Que Pai? O Pai é o Espírito Santo, conforme o nosso texto aqui repetido 2 vezes. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E agora o verso 21, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a missão agora do Deus encarnado, a manifestação de Deus manifestado em carne, é Jesus. O motivo, salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui envolve redenção. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Houve um grande abismo desde o jardim do Éden. E esse abismo nunca fora preenchido de uma forma de plenitude. Tinha que ser alguém sem pecado. Sacrifício de animais não era suficiente. Não eram perfeitos.
era apenas um tipo, um símbolo, uma sombra que apontava para a perfeição. O perfeito era o sangue de Jesus Cristo. Era necessário um mediador entre Deus e os homens, e esse foi Jesus Cristo, o homem. A despeito de ser homem, uma encarnação, ele também, nele estava a plenitude da divindade, como Paulo nos ensina. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus era o templo, ou seja, o tabernáculo, a casa aonde Deus morava em plenitude, habitava em plenitude. E isso causou um choque muito grande naqueles dias. Jesus estava sujeito a ser apedrejado ao apontar, ao dizer que eu e o Pai somos um, conforme João 10:30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram em pedras para o apedrejá-lo. Eles não tinham a revelação da encarnação, porque pensavam eles que Jesus viria da forma teológica deles, judaica daqueles dias. Quando a profecia de Isaías fora feita, que um filho nos nasceu, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas pensaram que a mãe do Messias seria um dos filhos, ou seja, a mãe vai ser uma das nossas filhas. Deus vai selecionar uma das nossas filhas aqui, vai ser a filha do sumo sacerdote, a filha de um sacerdote. Eles poderiam até fazendo um enxoval de bebezinho, né, querendo bordar na manta, o maravilhoso Conselheiro Deus forte, eu vou enrolar esse meu bebê Messias com uma manta e eu vou bordá-la com maravilhoso ou Conselheiro, porque o profeta disse que seria dessa forma. Porém, foi bem diferente. Foi uma virgem chamada Maria, na cidade de Belém de Judá, ali aonde um anjo, Gabriel, falou a ela que ela seria a mãe do Salvador. Veja como o cumprimento profético não está de acordo com a mente religiosa vigente. O cumprimento bíblico, o cumprimento profético nunca vem de acordo com a mentalidade da liderança religiosa. Não vem conforme a cúpula romana, não vem conforme o sistema dos homens, mas vem conforme a poderosa palavra criativa de Deus. Jesus é um produto, Jesus é o Filho criativo, uma célula criativa no ventre de Maria. Sacrifício e oferta pelo pecado, não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, verso 4. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, então. Aleluia. O Pai de Jesus é o Espírito Santo, que é o próprio Pai. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, que Espírito Santo. E o Espírito Santo precisava desse corpo. O Pai precisava desse corpo para se expressar. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai. Que nome é esse? Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olhe, salvará o seu povo do seu pecado. Então teria que haver uma redenção, uma reconciliação. Através de Cristo, o homem estava retornando para a eternidade. Tudo aquilo que Adão perdeu, tudo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Adão, tinha perdido o caminho, a verdade e a vida. Veio Jesus e se declarou sendo o caminho, a verdade e a vida. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus Cristo. E o texto diz que tudo isso cumpriu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ali estava uma revelação plena agora. A revelação mais plena de Deus não é por meio da criação. A criação manifesta a glória de Deus, mas Jesus Cristo é a essência da revelação de Deus.
A criação revelou, manifestou um Criador, mas Jesus Cristo se revela como Criador, como Todo-Poderoso, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 4 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Emanuel, Deus conosco, Deus andando na face da terra manchada pelo pecado, Deus se encontrando com homens e mulheres afundadas no abismo, aonde Satanás os empurrou, os lançou nesse abismo, distanciando do seu Salvador, do seu Senhor. Porém, Cristo Jesus, Cristo vem e preenche este abismo colossal, essas partes profundas, abissais, e traz o homem novamente a uma comunhão com o Todo-Poderoso. Por meio de Cristo, agora o homem pode caminhar com Deus, pode caminhar de cabeça erguida e reconhecer que são filhos de Deus, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A maior categoria que habita na face da terra não são reis potentados, não são presidentes nem senadores. O maior título que um homem pode receber, o maior chamado que uma mulher pode receber é filhos e filhas de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não está alegre você, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesta tarde? Talvez não tenha muita riqueza, muitos bens, mora até numa casa emprestada, talvez mora de aluguel, mas você carrega dentro de si esse chamado divino como filhos e filhas de Deus. Aleluia! Está salvando no seu povo do seu pecado. Aleluia, Emanuel, Deus conosco. Então José se despertou desse sono e desse sonho, e ele recebeu a Maria como sua mulher. Viu como Deus endireita as coisas, como Deus coloca em ordem, como Deus dá sentido real à sua palavra. Não importa as ideias dos homens, os conceitos humanos, a palavra de Deus sempre irá prevalecer. Você nunca pode separar Deus de sua palavra. Aleluia, não podemos. Marcos 13:31 diz que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E Deus dá a sua palavra como alimento, como uma nutrição espiritual. Mateus 4:4, Lucas 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o Logos. Sim, Cristo é o Logos encarnado. Como citei no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? A palavra, o Logos, a expressão dos seus pensamentos. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo Logos, a palavra que era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é tremendo, isso é revelação da palavra. Isso não é uma segunda pessoa. Ele é o primeiro e último. Ele é alfa e ômega. Toda a cristandade deve reconhecer isso. Baseada na palavra, não numa interpretação teológica fraca, frágil, mas na revelação divina, na qual as portas do inferno não podem prevalecer. Então o cumprimento de uma palavra choca. Quando Jesus disse em Mateus 10:30, eu e o Pai somos um, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque era considerado como uma blasfêmia. Ninguém poderia se referir e dizer naqueles dias, eu e o Pai somos um. Os doutores da lei, os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Em outra palavra, tu está dizendo que tu és Deus? Tu não pode referir-se desta forma, nós teremos que te apedrejar. Veja, eles não entenderam.
Em outra ocasião, em João 8,58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou Deus. Você pode ler isso em São João 8,24. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É impossível você ler o Evangelho de João e não ver Jesus Cristo como Deus encarnado, como único e verdadeiro Deus. Assim como Apocalipse inicia: no princípio criou Deus céus e a terra. Lá no Evangelho de João, nós vamos encontrar no versículo 4, já no primeiro capítulo: todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem disse: haja luz e houve luz? O Logos disse isso. João revela para nós aqui no verso 4 do capítulo 1, todas as coisas foram feitas por Ele. Paulo diz em Colossenses 1, porque tudo foi criado por Ele. Aleluia! Ele é o Criador, todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Por Logos. E o Logos estava com Deus. Quem? A palavra estava com Deus. Não uma segunda ou terceira pessoa. Não é um Deus trino, é um Deus único. Você nunca vai encontrar um Deus trino. Você vai encontrar manifestações. Manifestações de Pai, Filho e Espírito Santo. Manifestações de um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único. Não trino, mas único. Deuteronômio 6,4. A religiosidade da época confunde muita coisa. A Bíblia diz em Atos 1:2 que Jesus Cristo deu mandamentos nesses 40 dias que Jesus ficou com eles, ressurreto, antes da descida do Espírito Santo. Ali diz em Lucas 1:2 que Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus escolheu seus apóstolos e Ele deu seus mandamentos a esses apóstolos. E esses apóstolos receberam esses maravilhosos mandamentos. E você vai encontrar isso de uma forma clara, viva, concisa, sem mistura romana nenhuma. Sem mistura do concílio de Niceia, sem mistura do concílio de Calcedônia, Niceia 325, Calcedônia 381, sem mistura dos princípios doutrinários. Nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Que segurança! Se chegarmos diante do trono de Deus, seremos julgados por esta Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, e cada pregador vai ter que prestar conta diante da palavra do Senhor. Essa palavra diz que há um só Deus, um só Senhor. Jesus Cristo é esse Senhor, Jesus Cristo é esse Deus. Deus é Espírito. E se queremos ver Deus, veremos Deus na bendita pessoa de Jesus Cristo, aquele que se manifestou-se em carne nesta terra. Eles receberam mandamentos dados pelo Espírito Santo. Cristo deu a eles mandamentos pelo Espírito Santo. E o primeiro mandamento que o Espírito Santo deu aos apóstolos, primeiramente, Jesus, antes de subir para a glória, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Um mandamento simples ali. Seria o cumprimento da profecia de Joel, a descida do Espírito Santo. Mas depois, quando o Espírito Santo veio, aleluia, que manifestação gloriosa, porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, é o que Jesus já tinha ensinado. O Espírito Santo nunca guia a sistemas, a ordenanças, a coisas filosóficas dos homens. Ele leva a alma Cristo, a palavra, a manifestação da verdade. E o primeiro mandamento para que o povo todo obedecesse foi quando eles perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer, varões e irmãos? Verso 17. E no versículo 18,
porque eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Foi para Pedro, para Mateus, para Tiago, para João, para Felipe, Bartolomeu, para todos eles ali. E eles responderam, Pedro respondeu dizendo: arrependei-vos. Esse é o primeiro passo de retorno a encontrar-se com Cristo. É arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! É isso que Mateus quis dizer. Colocará o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Pedro agora está confirmando isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Perdão e remissão dos pecados, tá? E recebereis o dom do Espírito Santo. Como é maravilhoso. Aí estará cumprindo com Mateus 28, 19. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus pediu o nome do Pai. O nome está no singular. O nome, em nome, não em nomes, nome. Os títulos não são nome, títulos apontam para uma pessoa. E esses títulos de Pai, Filho e Espírito Santo é apontado para Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que salvará o seu povo dos seus pecados. E Ele está fazendo isso hoje, chamando a semente eleita para este lugar de refúgio, para este lugar de proteção divina. Então todo o cumprimento da Bíblia Sagrada, e Deus disse que iria restaurar sua palavra em sua plenitude nesse tempo do fim, porque esse é um tempo que aponta para o rapto. Esse é um tempo muito profundo, glorioso que estamos vivendo. Por um lado, trevas morais e espirituais por toda parte. Por um lado, pessoas angustiadas, deprimidas, com espírito de suicídio, querendo se destruir. Mas eu quero te dizer a você que me ouve nessa noite, há um lugar secreto, há um lugar seguro, há um esconderijo do Altíssimo, há um lugar que você pode se refugiar, é na bendita e gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Se você crê, Deus te liberta da condição que você se encontra, porque Jesus Cristo veio. Esse Jesus é para salvar o homem dos seus pecados, daquilo que afasta o homem de Deus, da presença de Deus. Cristo é essa realização gloriosa. E quando recebemos a Jesus Cristo, quando recebemos a sua palavra, estaremos recebendo a vida eterna, o dom da vida eterna. É isso que nós precisamos. A maior necessidade do homem é vida. Não vida natural apenas, porque essa vida natural nos levará para a sepultura. Essa vida natural nos leva para a cova. Mas antes de ir para a cova, Jesus disse, é necessário nascer de novo, ter um relacionamento com Deus. Aleluia! E o Espírito Santo passa a trabalhar de uma forma viva e gloriosa. Você passa a ter experiências com Deus. E você vai ver que Ele te eleva a um nível de levá-lo você a assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição que nós precisamos nos encontrar. É neste lugar, nesta posição, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não pode continuar desta forma. Quando às vezes as pessoas pensam que estão no caminho certo, a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece verdadeiro, certo, mas os seus fins são caminhos de morte. Mas Jesus é o caminho da vida, Jesus é a verdade absoluta, perfeita. Ele pode tratar com a tua alma, se você assim desejar. Que o Espírito Santo, esse agente divino, sobrenatural, possa ir até o teu encontro e revelar a sua santa palavra. Ter um encontro com Cristo é ter um encontro com a palavra. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 2. E Pedro em seu sermão disse, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação fora da bendita pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus. Jesus é que traz a realidade e que dá uma verdadeira satisfação nesta vida. Hoje nós vemos um mundo religioso em um caos, ou seja, uma confusão assim,
uma confusão religiosa assustadora. Como eles dizem, o chamado mundo gospel. O mundo religioso, evangélico, protestante da época, que nega que Jesus Cristo é filho do Espírito Santo, quando Mateus 1,18 e 1,20 fala que ele fora gerado pelo Espírito Santo, que é o próprio Pai. Não a terceira pessoa, mas o próprio Deus. Isso é caos religioso. Temos que ficar com a verdade. A verdade sempre vai dar uma sacudida. Ah, mas todo mundo crê dessa maneira. Irmãos, nos dias de Elias, nos dias de Micaías, tinha 400 profetas ao lado do rei Acabe. E Josafá queria consultar o Senhor. Não há porventura um profeta? O Acabe diz, mas eu tenho 400. Eles pregam a mesma coisa, eles profetizam a mesma coisa, estão em comum acordo, e tu pedes mais um profeta? Vamos consultar sim. Ah, tem um ali, Micaías, filho de Ilá. Aleluia. Micaías foi fiel e verdadeiro, porque ele conhecia a profecia de Elias, que os cães comeriam a carne de Acabe, e lamberiam o sangue de Acabe e comeriam a carne de Jezabel. Elias era a voz de autoridade divina ali na terra. Elias tinha autoridade do céu. Preciso homens de autoridade do céu, não de autoridade seminarística, eclesiástica, do Vaticano, de algum sinédrio, de autoridade divina para pregar, mas pregar o que a Bíblia diz, pregar um Cristo que é verdadeiro Deus e a vida eterna, um Cristo que livra-nos da condenação e da ira futura, aquele Cristo que os judeus, os fariseus, os saduceus rejeitaram, mas hoje nós o recebemos. O que eles rejeitam, nós recebemos. Jesus está acima de Allan Kardec. Jesus está acima de papas, de lideranças, de profetas e pastores. Jesus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Aleluia! Ele é autoridade máxima. E como precisamos, com urgência, nessa hora final que estamos vivendo, termos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não só Saulo de Tarso, não só Pedro, Tiago e João. Cada homem e mulher na face da terra precisa ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Cada homem e mulher na face da terra precisa voltar àquelas origens escriturísticas, aqueles princípios bíblicos. É uma necessidade, porque tanto a Bíblia fala que Deus é um Deus que é rico em misericórdia, também fala que a sua ira vai se acender, fala que é um Deus de julgamento, um Cristo que foi expulso nesta última era pelas igrejas, conforme Apocalipse 3, do 14 ao 21. Um Cristo que foi deixado para fora. Um Cristo nesse tempo do fim, como sucedeu naqueles dias quando Jesus estava prestes a nascer. A Bíblia diz que não havia lugar para ele naqueles alojamentos. As pessoas chegaram primeiro e os ocuparam os primeiros hotelzinhos, vamos assim dizer, da época. Jesus teve que ir para um lugar separado, para ir para onde tinha uma manjedoura, aonde os bois babavam, comiam os seus capins ali. Foi feita uma caminha para o Emanuel, o Criador dos céus e da terra. Foi deitado numa manjedoura, envolto em faixas que eram envolvidas nas cangas dos bois.
Naquelas faixas o bebê Emanuel foi enfaixado ali e serviu de sinal para os pastores. Este será o sinal: encontrareis o bebê envolto em faixas. Olha a simplicidade de Deus. Deus ainda está em simplicidade. Deus caminha num povo de homens e mulheres simples e humildes. Paulo nos diz para não nos apartarmos da simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus. Queremos trazer assuntos, às vezes, que as pessoas não conseguem entender. Mas Jesus prega de uma forma clara. Jesus levanta homens que pregam de uma forma simples e ao mesmo tempo profunda, mas compreensível, que quer que levem as pessoas à bendita pessoa de Jesus Cristo, que levem os grandes pecadores a um grande Salvador e Senhor. Ah, como precisamos com urgência da revelação gloriosa da palavra de Deus. Como precisamos com urgência ter aquela intimidade com Jesus Cristo. Hoje há uma escassez de referências. Os nossos púlpitos, nossos encontros, nossos movimentos gospel. Há uma necessidade urgente que Deus levante homens no meio do deserto. Que Deus levante homens diante de uma sarça ardente pelo Espírito Santo. Que possamos retornar ao cenáculo, aguardar no Senhor esse batismo do Espírito Santo, aguardar este selo divino em nossa alma e dizer: eu tive encontro com Jesus Cristo. Não uma mera emoção, não um mero fingimento, mas uma realidade viva. Púlpitos incendiados com fogo de Deus. Teremos uma igreja movida pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, aonde homens e mulheres podem adorar de uma forma espontânea, não da forma que um pastor dita. Aqui é só dessa forma. Dessa forma você não pode adorá-lo. Ó irmão, se é o Espírito Santo que te leva a pular, pule. Se é o Espírito Santo que te leva a rolar no chão, role. Se é o Espírito Santo te levando a receber algum dom, receba esse dom. Se é o Espírito Santo te guiando em toda a verdade, obedeça e faça a vontade. Não regrinha que nós estamos vendo hoje em dia de homens e liderança religiosa. Um que tem que ser adorado, honrado, exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar presos a 4 paredes denominacionais. Nós estamos estar dentro do corpo de Cristo. A igreja selada pelo Espírito Santo, revestida com o poder do alto. Ah, como precisamos retornar a um verdadeiro Pentecoste. Não a um fogo pintado, não a uma imitação carnal, mas aquele homem crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não o nome de um sistema, não o nome de um ministério. Cristo vive em mim. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero fazer essa oração a todos que me ouvem nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, santificado é o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Oramos pela irmã Isda Zappeline, Senhor. Toda dor sai agora do peito, minha irmã. Toda dor no peito, abdômen, saia em nome de Jesus, irmã. Seja curada, que o fogo do Espírito Santo consome com essa enfermidade. Seja livre dessas enfermidades no peito. Abençoe, irmão Fabrícia, Senhor. Seu genro Lucas Freitas, ajuda, cura da pneumonia. Eu repreendo toda a pneumonia, toda a infecção pulmonar. Qualquer um que nos ouve nesse momento, eu repreendo toda enfermidade nas vias respiratórias, toda febre, tosse, pneumonia, infecção. Saia! Em nome de Jesus, seja curado, meu irmão. Maria Cardoso, paz do Senhor. Quero uma oração para oferecer a meus filhos Natália, Samara, para que o Senhor dê libertação. Sou de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Eu ofereço a todos a Rádio Vertical. Pai,
A irmã Natália pede oração. A Maria Cardoso pede oração a favor da Natália e Samara. Tenha misericórdia. Faz uma obra libertadora nesta família, nessas moças, Pai. Liberta essas mulheres pelo teu poder. Que a Natália e a Samara seja livre pelo poder de Jesus Cristo, Todo-Poderoso Deus. Glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe até uma próxima vez, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus Cristo. Maravilhosa e gloriosa palavra. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. E se você sentir desejo de ouvir um pouco mais, querer um pouco mais de esclarecimento, o telefone do pastor Aristide para contato 99957-5641. Também temos o irmão André 99606-4331. Também temos o irmão Moisés 99806-2969. Também temos o irmão Armando 99673-6799. Ligue. Se houver alguma necessidade de alguma visita, estaremos à sua disposição, viu? Se quiser fazer uma visita, nós nos congregamos ali na rua Valdir Jerônimo, sem número, Mina União, nos sábados e domingos, a partir das 18h30. E também na rua José da Silva, 278, Ouro Negro, Forquilinha, nas terças-feiras, a partir das 19h30. Aproveite esta oportunidade que ainda estamos tendo. As portas ainda estão abertas, ainda há um chamamento. Talvez esse seja o seu. Não deixe passar isso desapercebido. Que Deus abençoe grandiosamente a cada um, em nome do Senhor Jesus.